Olá, alunos do Eu Vou Passar, tudo bem? A gente continua falando sobre teoria da firma e aí na aula 44, que é a aula que a gente chega agora, a gente vai falar um pouquinho de alguns tópicos necessários para que a gente entenda, dentro da teoria da firma, a teoria da produção. E aí a aula de hoje tem um nomezinho em inglês, que é só para a gente memorizar melhor, são os headlines. O que é que eu preciso compreender a mais do que eu já compreendi sobre teoria da firma? Vamos ver na lousa? Primeiro tópico que eu preciso compreender é sobre elasticidade da produção total. O que é isso? Ela mede a relação entre a variação percentual da produção total, ou seja, o quanto é que a produção varia, dado que houve uma variação no fator trabalho. Então, lembra lá de elasticidade da demanda, ou elasticidade preço da demanda. Ele mede a variação percentual da quantidade, dado que houve uma variação percentual do preço. No caso da elasticidade da produção total, ele vai medir uma variação percentual na quantidade, dado que houve uma variação percentual agora não no preço, mas na quantidade do fator trabalho. Em termos matemáticos, é o seguinte, vamos ver na lousa, vamos marcar isso. Eu tenho que a elasticidade, em função de Q, vai ser igual a variação de Q sobre a quantidade inicial, variação do fator trabalho sobre o trabalho inicial. Isso aqui é a mesma coisa de dizer que a elasticidade da produção total será igual à variação percentual da quantidade produzida, dada uma variação percentual no fator trabalho. Exatamente o que a gente já estava acostumado a analisar. E aí, somente para simplificar, isso aqui vai ser a variação da quantidade sobre a quantidade inicial, variação do fator trabalho sobre o trabalho inicial. O que é importante notar nisso é que eu posso reorganizar esses termos e aí eu tenho uma definição ou uma consequência bem interessante. Vamos reorganizar isso aqui. O que é que eu tenho? Tenho variação da quantidade sobre quantidade inicial, que multiplica quantidade de trabalho inicial sobre variação do trabalho. O que é isso? Vamos reorganizar ainda mais. Vai ser a variação da quantidade produzida pela variação do trabalho multiplicado pelo trabalho dividido pela quantidade. Quantidade inicial, quantidade final, quantidade inicial, trabalho inicial, quantidade final, trabalho final, tanto faz. A gente já viu isso. O que é isso aqui? Essa definição aqui vai me trazer uma coisa, esse resultado, aliás, vai me trazer uma definição bem interessante. Quem é a variação da quantidade pela variação do trabalho? Essa expressão aqui é o produto marginal do trabalho. O que é o produto marginal do trabalho? Só lembrando, ele mede a variação da quantidade, dado que houve uma variação percentual no insumo. Nesse caso, do insumo trabalho, então isso aqui é o produto marginal do trabalho. E o que é essa expressão aqui? Essa expressão mede, desculpem, essa expressão mede o inverso do produto médio. O que é o produto médio? O produto médio é dado pela quantidade dividido pela a quantidade de produto dividido pela quantidade de trabalhadores. O que eu tenho aqui é exatamente o inverso. Então, eu posso dizer que a elasticidade da produção total também pode ser dada como, aqui na definição, o produto marginal dividido pelo produto médio. Então, o que é elasticidade da produção total? Ela mede a variação percentual da quantidade produzida, dado que houve a variação percentual no insumo trabalho. E aí, o que é que eu posso ver nesse desdobramento? Que eu posso dizer que a elasticidade da produção total pode ser dada pela razão entre o produto marginal do trabalho e o produto médio do trabalhador. É o que está escrito ali. Então, o que eu posso dizer? Que a elasticidade do produto total é igual ao produto marginal dividido pelo produto médio. Essa é a definição
que você precisa compreender. E aí, a diferença dessa elasticidade para as demais que a gente analisou é que ela traz em si duas noções de produto interessantíssimas e importantíssimas. A primeira de produto marginal, a segunda de produto médio. Está notificado aí. Essa é uma primeira definição que você tem que estar esperto para não errar na prova. Vamos continuar os nossos headlines. O que eu preciso compreender ainda? Eu preciso compreender que a elasticidade do produto total tem alguns valores. E esses valores podem ser vistos nas curvas de produto médio e de produto marginal. Vamos lá, Luz, analisar. Eu tenho aqui que essa curva marronzada, a gente já sabe, ela vai ser a curva do produto marginal do trabalho. E essa curva azul é a curva de produto médio do trabalho. O que acontece? Se eu dividir isso aqui em algumas partes, eu vou dizer que essa região que está antes do cruzamento entre as curvas, tudo isso que está aqui é uma situação em que a elasticidade da produção total é maior que 1. Por que é maior que 1? Porque o produto marginal do trabalho é maior que o produto médio do trabalho. E aí, nesse caso, o resultado é maior que 1. Nesse ponto, onde as duas curvas se cruzam, que eu chamei de ponto E, eu vou dizer que a elasticidade da produção total é igual a 1, porque nesse caso, o produto marginal é igual ao produto médio, está aqui. E nessa região posterior, depois que eu passo pelo ponto de encontro entre esses dois produtos, essa região onde eu tenho o produto médio decrescente, a partir do ponto que o produto médio é decrescente, essa partezinha aqui, eu tenho que a elasticidade da produção total é menor que 1. Por que vai ser menor que 1? Porque, nesse caso, vou fazer uma gambiarra aqui, o produto marginal do trabalho é menor que o produto médio. Essas são as definições agora quando eu falo em termos gráficos. Então, analisando de novo a lousa, eu tenho que, no ponto onde o produto marginal é maior que o produto médio, é a mesma coisa de dizer que a elasticidade da produção total é maior que 1. No ponto onde o produto marginal se iguala ao produto médio, é a situação em que a elasticidade da produção total é igual a 1. E na situação em que o produto médio é maior que o produto marginal, é diagnosticada ou é explicada como a elasticidade da produção total é menor do que 1. Preste atenção, isso é super importante de compreender. O que é mais importante de compreender ainda? Vamos ver na anotação. Eu tenho que a produção é máxima quando o produto marginal é igual a 0. Necessariamente. Vamos ver na lousa um desenho rapidinho. Se você lembrar da função de produção, que tem esse formato de sino, porque é baseada na lei dos rendimentos decrescentes, essa situação aqui é a situação em produto máximo. Esse produto máximo aqui vai estar associado ao produto marginal igual a 0. Esse ponto aqui é o ponto de produto total máximo. Quem tiver alguma dúvida pode tentar analisar essa função, essa relação lá naquela aula de função de produção. Além disso, outra definição importante para que você não esqueça. O produto médio, ele é máximo quando é igual ao produto marginal. Ou ainda, o produto marginal corta o produto médio no seu ponto máximo. São duas explicações para a mesma definição. Produto médio máximo é implicação direta que o produto marginal será igual ao produto médio. Duas definições que você não pode esquecer, por isso os headlines de hoje. Vamos passar na lousa para ver mais definição. Sobre as isoquantas. Lembra lá o que é isoquanta? A curva de diferença está para o consumidor, assim como as isoquantas estão para o produtor.
Lá nas curvas de indiferença, a gente tinha alguns axiomas. Esses axiomas ou propriedades davam lá a definição da curva de indiferença. Por exemplo, a propriedade da transitividade dizia que as curvas de indiferença não podem se cruzar. Aqui a gente vai ter outros tipos de propriedades, agora relativos à isoquanta. Vamos ver na lousa. Eu tenho que as isoquantas são decrescentes da esquerda para a direita. O que é isso? As curvas de isoquantas possuem inclinação negativa. Exatamente a mesma coisa quando a gente falou de curva de indiferença. Além disso, duas isoquantas não podem se cruzar. Da mesma forma que duas curvas de indiferença não podem se cruzar, porque eu teria um problema de níveis de satisfação distintos dentro de uma mesma curva, isso não existe. Eu não posso ter duas curvas de isoquantas se cruzando, porque nesse caso eu teria dois níveis tecnológicos distintos que estariam produzindo produtos iguais. Vamos ver se na luz para ficar mais claro. Vamos marcar lá. Imaginem o seguinte, para ficar bem mais claro, a gente não se confundir. Eu tenho aqui uma isoquanta, eu tenho aqui outra isoquanta. O que é que a isoquanta mede? Ela mede quais são as quantidades de trabalho e de capital que levam ao mesmo nível de produção. Então, eu tenho aqui o nível 1, que eu vou chamar essa curva de 1. Eita, ficou feio, deixa eu ajeitar esse 1 aqui para não se confundir. Vamos apagar. Essa curva de diferença aqui, eu vou chamar de curva de diferença não, isoquanta. Vou chamar de 1. Essa outra eu vou chamar de 2. Vamos marcar 3 pontos. O ponto A, o ponto B e o ponto C. O que é que eu analiso entre A, B e C? Eu sei que A e B produzem a mesma quantidade de produto, que eu vou chamar de quantidade 1, analisando diferentes combinações de trabalho e de capital. Do outro lado, o que é que eu observo? Que os pontos A e C produzem a mesma quantidade de produto com diferentes combinações de capital e trabalho e estão na isoquanta 2. O que eu estou observando agora? Que, então, B e C poderiam produzir a mesma quantidade de produto utilizando quantidades distintas de trabalho e capital, e isso não é verdade. C produz um nível de produto maior do que B. Então, essa é a justificativa ou a explicação de por que duas curvas de isoquanta não podem se cruzar. Porque se elas se cruzarem, eu vou ter níveis distintos de quantidades em uma mesma curva, e isso é muito complicado. Além disso, a isoquanta é convexa em relação à origem, mesmo a definição de curva de indiferença. A curva de indiferença também era convexa em relação à origem. Então, essas são 3 características que você não pode esquecer sobre isoquanta. Só relembrando, ela é decrescente, ela não pode se cruzar e ela é convexa em relação à origem. 3 pontos fundamentais de compreensão sobre isoquantas. O que eu preciso compreender ainda sobre isoquantas? Vamos ver na lousa. Eu preciso compreender que existe, assim como existe a taxa marginal de substituição para o consumidor, existirá a taxa marginal de substituição técnica para a empresa. O que é isso? Vamos ver na lousa. Ela mede a variação na quantidade de capital dividida pela variação na quantidade de trabalho ao longo de uma mesma isoquanta. Vamos analisar lá. O que é isso? Ela está medindo a variação na quantidade de capital dividido pela variação na quantidade de trabalho. Mesma ideia da taxa marginal de substituição do consumidor. Eu tenho aqui uma isoquanta, trabalho e capital. E eu tenho aqui, digamos, 2 pontos. Vou botar aqui de cor de rosa. Eu tenho um ponto A, eu tenho aqui um ponto B. Qual é a característica entre esses 2 pontos?
com esses dois pontos, eu estou utilizando diferentes quantidades de trabalho e de capital, e eu estou produzindo o mesmo nível de produto, que eu estou chamando agora de 1. O que é interessante observar? É que, à medida que eu vou diminuindo a quantidade de trabalhadores, eu vou aumentando a quantidade de máquinas, o capital físico. Essa taxa que explica como é que eu troco o trabalho pelo capital se chama taxa marginal de substituição técnica. É exatamente a mesma definição que a gente viu quando analisou taxa marginal de substituição para o consumidor. O que eu preciso compreender sobre essa taxa? Primeiro, que ela tem duas propriedades. Ela é negativa, pois à medida que eu diminuo a quantidade de trabalhadores, eu aumento a quantidade de máquinas. E, além disso, ela é decrescente. À medida que eu vou diminuindo a quantidade de trabalhadores, eu vou aumentando muito mais a quantidade de máquinas, em detrimento de uma perda do trabalhador. Então, a taxa marginal de substituição técnica ela é negativa. Vamos ver isso mais fácil com um exemplo, na lousa. O exemplo é o seguinte. Aliás, antes do exemplo, eu posso dizer que a taxa marginal de substituição técnica entre capital e trabalho será o produto marginal do capital dividido pelo produto marginal do trabalho. O que é isso? Lá na lousa. Eu vou considerar variações na quantidade, dado que houve uma variação apenas do capital, ou seja, nesse caso, o trabalho é fixo. E eu vou analisar as variações na quantidade, dado que houve uma variação no trabalho, considerando que o capital é fixo. E aí, o que é a taxa marginal de substituição técnica? É justamente a relação entre os produtos marginais. E aí, agora que você compreendeu o que é a taxa marginal de substituição técnica, vale a pena um exemplo. Vamos ver lá o exemplo direitinho. O exemplo é o seguinte. Suponha que a firma que estamos estudando, uma firma qualquer, esteja operando com 2 unidades de capital e 3 trabalhadores, e com isso ela produz 75 unidades. Se a firma decide reduzir a utilização de capital em uma unidade e manter a produção, então ela deverá contratar 2 unidades de trabalho a mais. Vamos marcar aqui. O que é que eu tenho? Eu tenho uma quantidade de 75 unidades de produto. Essas 75 unidades de produto, eu estou conseguindo quando o capital é igual a 2 e a quantidade de trabalhadores, que eu vou chamar de L, é igual a 3. O que é que ela quer? Ela decide reduzir a quantidade a utilização de capital em uma unidade. Então, vamos lá na lousa marcar. Ela quer, em uma outra situação, passar cá de 2 para cá, igual a 1. E manter a produção. Então, ela quer manter exatamente os 75 de nível de produção. Nesse caso, ela deve contratar 2 unidades a mais de trabalho. Ou seja, o meu trabalho passa de L3 para L igual a 5. Então, o que é importantíssimo que você compreenda? Primeiro, que a taxa marginal de substituição técnica mede os movimentos ao longo da isoquanta. Então, eu tenho que manter o nível de produção, que é o que está sendo demonstrado lá na questão. Vamos ver lá na lousa. Ele pede o tempo inteiro para manter o nível de produção. Se eu estou mantendo o nível de produção, eu vou fazer o cálculo da taxa marginal de substituição técnica. Como é que eu vou analisar isso? Eu vou ver o produto marginal do capital dividido pelo produto marginal do trabalho ou a variação do capital dado no capital inicial, a variação do trabalho dada no trabalho inicial. Como é que a gente resolve isso? Usa de novo. Eu tenho que isso vai ser igual a variação da quantidade
sobre variação variação da quantidade sobre variação do capital, variação da quantidade sobre variação do trabalho. O que é que está acontecendo aqui? Vamos na lousa. Eu tenho que essa variação aqui da quantidade vai ser cancelada com essa variação aqui da quantidade. Então, o que é que vai sobrar? Vai sobrar a variação do trabalho dividido pela variação do capital. Esse 20 sai com esse aqui. O quanto variou o trabalho? O trabalho variou de 3 e foi para 5, então variou 2. O quanto variou o capital? O capital saiu de 2 para 1. Então, variou em menos 1 aqui. Se eu dividir 2 por menos 1, a minha taxa marginal de substituição técnica entre capital e trabalho, nesse caso aqui, será exatamente igual a menos 2. Compreendendo que a taxa marginal de substituição técnica é sempre um valor negativo. Como é que eu defino isso aqui? Vai ser a variação da quantidade sobre a variação do capital dividido pela variação da quantidade sobre a variação do trabalho. Esse pode cancelar com esse. Então, eu tenho que isso vai ser igual a variação do trabalho sobre variação do capital. Essa aqui é a definição que precisa ficar bem clara quando a gente fala de taxa marginal de substituição técnica para a produção. Valor negativo e pode ser medido também como a variação no trabalho sobre a variação do capital. Importantíssimo que você compreenda essa definição. O que é que eu preciso compreender ainda? O que é que eu preciso saber ainda mais em termos de produção, em termos de headline para produção? Vamos ver na lousa. Eu tenho que existe uma curva ou uma reta importantíssima de se compreender, chamada de reta de isocusto. A gente vai começar a analisar custo posteriormente, mas essa reta de isocusto é fundamental que se entenda agora. As isoquantas estão para as curvas de diferença, assim como a restrição orçamentária está para o isocusto. O que é isso? Vamos ver na lousa. É uma figura geométrica representativa dos custos de produção de uma empresa. Como é que isso é visto? Vamos lá na lousa. Eu tenho que, isso aqui não é menos o custo total não, tá? Vou dar aqui uma estrelinha para dizer que isso é o custo total. O custo total vai ser igual a R multiplicado por K mais W multiplicado por L. Quem é R? R são os juros. Os juros, vocês vão lembrar, é a remuneração que a gente paga pelo uso do capital. O que é W? W agora é salário. E o que é o salário? O salário é a remuneração que eu pago pelo trabalho. Então, qual é o custo que eu tenho na minha empresa, via de regra? O custo total vai ser o gasto que eu tenho com o capital, que é R multiplicado por K, mais o gasto que eu tenho multiplicado pelo trabalho, o gasto que eu tenho com o trabalho, que é W multiplicado por L. Então, só para botar aqui, RK é o gasto com capital, ou custo com capital. Ao invés de gasto, vamos trocar por custo, porque gasto lembra muito o consumidor. Então, vamos apagar aqui e colocar que isso aqui vai ser igual ao custo com capital. E o que é o W multiplicado por L? É o custo com trabalho. Então, essas são as definições quando a gente fala de reta de isocusto. Ela mede a relação entre as remunerações dos trabalhadores e vai operar para a teoria da produção como uma reta, assim como a função da restrição orçamentária para o consumidor. Vamos ver isso na lousa como é que fica. Nesse caso aqui, eu tenho que essa é a curva, essa é a reta de isocusto. O que é que eu tenho aqui? Vamos lá na lousa. Digamos que eu tenho aqui meu isocusto, o meu custo total é de 100.
e que eu tenho que negociar o gasto desses 100 entre, de um lado, capital e do outro lado, trabalho. É isso que eu estou fazendo. Então, a pergunta que se faz é, o quanto eu vou gastar no máximo com trabalhadores? Ou quantos trabalhadores eu posso contratar no máximo para ter o mesmo nível de custos? Do outro lado, eu posso perguntar quantas máquinas eu vou adquirir no máximo para ter a máxima quantidade de produto, ou gastar todo o meu custo. Como é que eu vejo essa máxima quantidade de trabalho dado o meu custo? Eu sei que o custo total é R multiplicado por K mais W multiplicado por L. Eu quero saber, por exemplo, em que situação, quantos trabalhadores eu vou ter se eu gastar todo o meu dinheiro com o trabalhador, todo o meu custo com o trabalhador, ou seja, se eu não contratar nenhum capital. Como nesse caso, o capital vai ser igual a zero, isso aqui vai para zero, e aí eu tenho que a quantidade máxima de trabalhador que eu posso contratar para manter o mesmo custo vai ser o custo total dividido pelo salário. Da mesma forma, se eu pensar em capital, qual vai ser a quantidade máxima de capital que eu posso contratar para manter o mesmo grau de custo? Faz a coisa inversa. Eu vou dizer que o capital é o custo total dividido pelos juros. Isso aqui, essas duas informações, vão nos ajudar a medir e determinar quais são os eixos. Então, essa quantidade de trabalhadores que está aqui é o máximo que eu posso contratar de trabalhadores se eu não gastar mais nada com capital. E essa quantidade aqui de capital é o máximo que eu posso gastar de capital se eu não utilizar nenhuma unidade de trabalhadores. Então, isso é importantíssimo que você compreenda. Eu tenho de um lado a isoquanta, eu tenho do outro lado o isocusto. E aí, o que é que o produtor quer? Ele vai querer produzir a quantidade máxima com o custo que é previamente estabelecido. Como é que eu analiso isso? Vamos lá na lousa. Eu vou analisar isso com a relação entre isoquantas e isocustos. Vamos ler. No nível máximo de produção, a isocusto é tangente à isoquanta. Mesma coisa que quando a gente falou de restrição orçamentária e curva de diferença. Quando é que o consumidor faz escolha? No ponto de tangência. Quando é que a empresa faz escolha? Na mesma coisa, no ponto de tangência. Além disso, nesse caso, a taxa marginal de substituição técnica entre capital e trabalho, que é representada pela inclinação da isoquanta. Então, toda vez que eu quiser medir a inclinação da isoquanta, eu vou medir através da taxa marginal de substituição técnica, é igual à relação entre as remunerações do trabalho e do capital, que é representada pela inclinação da curva de isocusto. Ou seja, lá na lousa para a gente analisar agora. Quando eu for falar de nível de produção, qual é o nível de produção ótimo? É esse nível C. Por que é esse nível C? Porque nesse nível, dada a minha curva de isocusto, eu só posso gastar até aqui, essa é a quantidade máxima que eu posso produzir, dada a minha restrição de custo. Nesse caso aqui, essa condição de tangência tem implicação importante. Eu sei que a taxa marginal de substituição técnica entre capital e trabalho será igual à relação entre, de um lado, juros e do outro lado, salário. Essa relação aqui é a inclinação da curva de isocusto. É importantíssimo que você compreenda isso. Então, toda vez que se falar em ponto de tangência para a produção, esse ponto de tangência é estabelecido primeiramente, a gente vai ver mais pontos de tangência, mas o primeiro é estabelecido entre a situação onde a reta de isocusto é tangenciada pela curva de isoquanta mais alta. Esses são os principais headlines, esses são os principais
propriedades ou definições que a gente precisa compreender. E aí, na aula que vem, a gente continua analisando a teoria da firma. Vai ver mais algumas especificações para chegar na função custo. A gente conversa sobre função, teoria da firma, função custo e outras características na próxima aula. Até lá!